Por que que algumas pessoas têm sucesso e outras pessoas não têm sucesso? Por que algumas pessoas são bem-sucedidas e outras pessoas fracassam? Você já se perguntou sobre isso? Bom, sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso Criar, Criando Harmonia em Sua Comunicação. Eu sou o Diego Fernandes Balieiro, sou terapeuta e treinador também. Gente, antes da gente começar a estudar os conteúdos, é muito importante que a gente aprenda a responder essa pergunta. Por que que algumas pessoas têm sucesso e outras pessoas não têm sucesso? O nosso curso vai se pautar basicamente em responder essa pergunta. Né? Por que que algumas pessoas conseguem fazer o que elas se propõem a fazer e outras pessoas têm dificuldade, não conseguem? Então, essa pergunta foi respondida há alguns anos atrás. Dois camaradas se faziam muito essa pergunta. Por que que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem? E eles começaram a se perguntar, poxa vida, por que que pessoas que têm a mesma inteligência, moram no mesmo bairro, moram na mesma casa, né, têm aparentemente as mesmas condições, e uma delas consegue ter sucesso e outra não consegue? Porque se a gente descobrir o fator que separa as pessoas bem-sucedidas das pessoas que não são bem-sucedidas, talvez isso vai ser útil para a humanidade. Porque se nós descobrirmos esse fator, nós podemos ensinar as pessoas que talvez tenham dificuldade em conquistar determinado objetivo a fazer escolhas diferentes e terem sucesso. Porque a partir do momento que a gente descobre por que algumas pessoas têm sucesso e outras pessoas não têm sucesso, nós vamos poder, por exemplo, aprender coisas novas e nós vamos sair daquela ideia de que sucesso vem de berço. O dom de ser bem-sucedido é um dom de Deus, né? Ou seja, né, nós vamos sair daquela caixinha que diz assim, fulano lá ele conseguiu porque o pai dele é inteligente, a mãe dele é inteligente, né? Por isso que ele é inteligente. Agora o fulano de tal, o pai dele é menos inteligente, a mãe dele é menos inteligente e daí ele não consegue, entende? Saímos desse raciocínio e partimos para o raciocínio que diz o seguinte: eu posso aprender a ter sucesso, a fazer sucesso, eu posso aprender coisas novas, né? Só que para isso, primeiro eu preciso responder a seguinte pergunta: por que que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem? É claro, gente, que fatores externos como a sua família, onde você nasceu, te influencia, o meio social te influencia. Mas isso não determina o seu sucesso. Então é muito importante você refletir sobre isso. A sociedade não define quem você é, a sua família não define quem você é, a escola onde você estudou não define quem você é, a sua classe social, a sua raça, se você é branco, pardo, negro, se você é japonês, isso não te define, tá? E esse curso justamente vem para te ensinar isso, para compartilhar isso com você. Então, esses dois camaradas ficaram se perguntando, há alguns anos atrás, por que que algumas pessoas têm sucesso e outras não têm, tá? Então, eles se perguntaram até que eles chegaram na seguinte conclusão: poxa, nós vamos precisar estudar pessoas bem-sucedidas para nós aprendermos se realmente isso é verdade. Se existe algo que separa as pessoas que têm sucesso das pessoas que não têm sucesso. Então, eles procuraram duas pessoas de sucesso e passaram a estudar com essas pessoas para descobrir o que é que elas faziam de diferente. O que é que elas tinham a oferecer, como que elas faziam para elas terem o sucesso que elas tinham. Tá? E esses dois camaradas que fizeram esse trabalho, Richard Bandler é um deles e John Grinder, né, fizeram essa tarefa de procurar pessoas de sucesso para entender se realmente existia diferença, existia algum fator que era fundamental para você fazer sucesso e para você fracassar, por exemplo. Então eles procuraram Milton Erickson e Virginia Satir, que são dois terapeutas, né, já falecidos, que fizeram muito sucesso com o que eles faziam.
Então, eles foram estudar com essas pessoas. Então, quando eles foram visitar e estudar com Virginia Satir, eles passaram um tempo anotando como que a Virginia Satir trabalhava. Você sabe quem é Virginia Satir? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Bandler e Grinder, depois eles escreveram um livro sobre isso, né? E eles chegaram em uma ciência chamada Programação Neurolinguística. Tá? Esse é um curso de comunicação que utiliza as técnicas da PNL, que é Programação Neurolinguística. No decorrer do curso eu vou explicar o que é Programação Neurolinguística. Mas é importante você saber sobre Richard Bandler e John Grinder. Né? Aqui é um livro do Bandler. E eles foram estudar Virginia Satir. Está aqui um livro de Virginia Satir, que era uma terapeuta familiar. Virginia Satir, modéstia à parte, eu sou muito fã da Virginia Satir, porque ela foi a pessoa que me despertou para o conhecimento. Tá? E ela inspirou vários outros terapeutas, dentre eles o Bert Hellinger, né, que é o conhecido criador das constelações sistêmicas familiares. Então, Virginia Satir era uma terapeuta familiar. Então, quando alguém procurava ela com algum problema, ela procurava investigar se era um problema pessoal ou um problema familiar. Quando ela descobria que era um problema familiar, ela chamava esse camarada e falava assim: traz o teu pai, tua mãe, teu irmão, o cachorro, traz todo mundo aqui no consultório. E ela ia lá e se comunicava, fazia as pessoas ter diálogo e ela resolvia o problema daquela família. Gente, Virginia Satir é extraordinária. Ela se considerava uma detetive de paz. Ela passou muito tempo investigando a própria história familiar e ela chegou à conclusão de que muitas vezes a família não conseguia ir para frente porque não conseguia dialogar, conversar entre si, tá? Mas esse é um assunto para outro vídeo ou para outro curso, tá? A verdade é que Virginia Satir fez muito sucesso. Milton Erickson, da mesma forma, era um terapeuta familiar excepcional. Então, assim, Richard e Bandler foram lá na Virginia Satir e Virginia Satir, nós gostaríamos de aprender com você. E ela disse assim: olha, eu não sei ensinar o que eu faço, mas vocês vão reparando aqui no que eu vou fazendo, na forma como eu vou falando, e aí vocês vão aprendendo. E eles, tudo bem. E eles começaram a notar o que Virginia Satir fazia. Quando eles terminaram essa tarefa, eles pensaram assim: poxa vida, agora nós sabemos como que a Virginia Satir faz. E o Milton Erickson também. Então agora nós vamos ensinar essa fórmula e aí muitas outras pessoas no mundo vão aprender como é que se faz sucesso. Né? Porque eles queriam responder essa pergunta: como que a Virginia Satir consegue e as outras pessoas não conseguem? Então se a gente aprender como Virginia Satir faz, então as outras pessoas vão poder fazer idêntico a Virginia Satir e vão ter sucesso nas suas carreiras, na sua vida, na sua família. Né? Genial. Então, Richard Bandler, John Grinder fizeram um seminário, né? Convidaram alunos e começaram a ensinar o que eles tinham aprendido com Virginia Satir. Esses alunos aprenderam e foram para a vida. E é claro que deu errado, não deu certo. Voltaram os alunos e olha, começaram a falar: Bandler, Grinder, olha, não deu certo, o que aconteceu aí? E eles: nossa, mas nós estudamos detalhadamente cada frase, né? Como é que ela usa a sequência, o pensamento. Vamos voltar lá. Virginia Satir, não deu certo. Virginia Satir, olha, sente aqui e me observe de novo, que vocês vão aprender. Virginia Satir era um gênio. E aí Virginia Satir, olha, presta atenção, eu estou fazendo aqui. E mostrou para eles. Aí eles entenderam por que Virginia Satir fazia sucesso e os alunos do Richard Bandler e John Grinder fracassaram. Porque não era só a sequência das frases, mas era como a Virginia Satir falava. Era a forma como ela dialogava, as expressões faciais. A Virginia Satir, ela convencia quando ela falava. Né? Existem entrevistas, eu vou deixar no link da descrição aqui, uma entrevista da Virginia Satir, onde está o repórter, né? No caso o apresentador e ela. O momento quando ela começa a se comunicar, vocês precisam ver esse vídeo, eu vou deixar na descrição. O apresentador fica até bem intimidado, porque ela convencia quando ela falava. E é isso que faz as pessoas terem sucesso
e outras pessoas não terem sucesso. Simplesmente assim. É claro que é importante você estudar, não substitui você estudar, ler, né? E é claro, repetir milhares de vezes até ficar excelente. Porque, na verdade, a Virginia Satir e o Milton Erickson, eles tinham um espécie, pode-se dizer um selo de qualidade de excelência. Eles eram excelentes no que eles faziam. E Richard Bandler e John Grinder, eles copiaram essas frases e depois eles reuniram os alunos novamente e ensinaram essa técnica. É claro que cada aluno teve que aplicar da sua forma e tal, né? E aí eles perceberam que não adiantava você pegar, por exemplo, só a frase da Virginia Satir e dizer assim: quais são os seus sonhos? Esse sonho faz sentido para você? Como seria você realizar os seus sonhos? E é dessa forma que eles ensinaram a primeira vez. Quando eles descobriram que você poderia criar congruência, né? Ou seja, uma concordância entre o que você está falando, né? E a importância daquilo que você está falando. E eles perceberam, por exemplo, que se você perguntar quais são os seus sonhos, como seria realizar os seus sonhos, a pessoa talvez poderia pensar assim: nossa, sonhos não são tão importantes, porque eu também não preciso realizar os meus sonhos. Percebeu o jeito que eu estou comunicando? Agora, a partir do momento que você comunica quais são os seus sonhos, como seria realizar os seus sonhos, e você fazendo um sorriso no final, os gestos, né, a postura do corpo, se eu estou arcado para trás, se eu estou falando diretamente com você, tudo isso influencia a sua comunicação. Então, para John Grinder e Richard Bandler, ficou muito claro isso, que o que separa uma pessoa que tem sucesso de uma pessoa que não tem sucesso é a forma como ela se comunica. Gestos, o tom de voz, se ela fala mais assim, ó, ou se ela fala até um pouco mais agressivo, ou se ela fala um pouco mais lento, ou se ela fala um pouco mais rápido. Percebe? São esses aspectos que fazem com que algumas pessoas tenham sucesso e outras pessoas não tenham sucesso. Então você pode imaginar dois médicos, os dois são clínicos gerais, estudaram na mesma faculdade, porém um tem muitos clientes, outro tem poucos clientes. Por que isso? Ah, mas é que um tem o dom. Ah, o pai dele era médico. Gente, não é só isso, é algo a mais. Muitas vezes a pessoa chega no consultório e ele simplesmente olha nos olhos do seu cliente e pergunta: como você está? Você melhorou? Enquanto talvez o outro: não, tá aqui a receita, aqui pode ir embora. Entende? Esse que só dá receita é menos médico do que o outro? Talvez não. Às vezes tem até uma pós-graduação. E quantas pessoas caem nessa? Não, preciso de uma pós, de um mestrado. Não, preciso fazer um curso. Claro que todo curso é bem-vindo. Gente, conhecimento não ocupa espaço. Mas muitas vezes, um dos fatores, e talvez um dos maiores fatores que separam esse médico que tem a fila de cliente do outro que talvez não tem tanto, é justamente a forma como ele se comunica. A importância que você dá para a sua comunicação. E isso vai muito além de falar as palavras certas, de você falar palavras carinhosas. É a forma como você fala. A sobrancelha, o olhar, a boca, as mãos, né? Então você vai perceber muitas vezes que, dependendo da sua ancestralidade, muitas famílias falam num tom de voz mais alto e tal, outras falam num tom de voz mais baixo. Se é japonês, às vezes fala um pouquinho mais baixo. Agora, se é italiano, ele vai gesticular com os braços. Isso é comunicação, a forma como você se comunica. E isso sim é fator determinante. Pessoas que são bem-sucedidas de outras que não conseguem ser bem-sucedidas, né? E a grande novidade de Richard Bandler e John Grinder é que isso não vem de berço. Isso você pode aprender, tá? E é nesse tom, nessa satisfação, nessa alegria que eu quero desejar mais uma vez as boas-vindas para o curso Criando Harmonia em Sua Comunicação. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, um grande abraço e até a próxima aula, gente!